Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E também pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. Você já sabe, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o Dr. Renato Freitas. Renato Freitas é um cirurgião plástico estabelecido em nossa cidade, foi nosso aluno na Faculdade de Medicina, hoje exerce sua especialidade em nossa cidade e hoje ele vem trazer informações para vocês pensarem, por exemplo, o que é cirurgia plástica. Mas antes disso, Renato, você nasceu aonde? Professor, em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado, ouvintes, por estarem aqui nos ouvindo na Rádio TV Rio Preto. E pelo convite, professor, que fico muito lisonjeado. O Dr. Renato foi um professor querido, aliás, querido de todos os alunos e ex-alunos da faculdade. Professor, eu sou rio-pretense, nascido em Rio Preto em 1976, tenho 43 anos. E fiz toda a minha formação em Rio Preto, desde o curso básico até a Faculdade de Medicina, sou formado pela FAMERP, tenho muito orgulho disso. Principalmente por carregar comigo os laços da cidade de Rio Preto e poder oferecer tudo que eu obtive de aprendizado, devolver a população rio-pretense em serviços em cirurgia plástica. Onde foi que você fez seu curso básico, primário, aqui em São José do Rio Preto? O curso básico eu comecei no Colégio Pequeno Príncipe. Hoje é extinto, tem outro nome. E eu me lembro muito bem que eu sou filho único, minha mãe às vezes não me achava na rua, com 3, 4 anos de idade eu ia sozinho para a escola. Eu adorava ir para a escola. E depois então eu passei um período, tivemos um problema financeiro com o falecimento do meu pai, passei um período num colégio estadual e posteriormente eu consegui ingressar como bolsista no colégio Ângulo, na época que era outro colégio, na Siqueira Campos, e graças a Deus foi onde eu pude prestar o concurso vestibular e ingressei na FAMERP em 1994 e me formei em 1999. Não tem, teus pais não eram médicos, não tem médico na família? Tem algum médico em tua família? Nenhum médico, professor. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha infância. As primeiras lembranças que eu tenho, eu andava de branco na rua, queria ser médico. E num evento, estava no aniversário da casa de um amigo, eu tinha uns 6 anos de idade e meu avô passou mal. E aí um médico, na ocasião, eu posso falar o nome dele, é o Dr. Miura, que é um cirurgião plástico estabelecido em Rio Preto, muito renomado. Ele prestou serviço para o meu avô. Futebol juntos. Pois é. E o Dr. Miura, ele prestou serviço que não era nada a ver com coisa de plástica. O meu avô teve uma hemorragia digestiva, vomitou sangue. E eu fiquei assustado e vi um médico salvando meu avô. Eu falei, não, eu quero ser esse negócio aí. Eu quero ser esse negócio. E nem imaginava que o Dr. Miura era um cirurgião plástico que fazia plástico. Plástico, o que é plástico? Alguma coisa de plástico? Eu não entendia. Mas meu foco era ser médico. E aí, na faculdade, as coisas foram para esse caminho. Você prestou vestibular fora, porque é muito difícil hoje, quando você olha no Brasil, o cenário brasileiro, você nascer na cidade, ficar na cidade, formar na cidade, se estabelecer na cidade, você teve uma trajetória muito feliz, você não mudou de ambiente. Você passou em outra instituição ou Sim. Passou na FAMERP e decidiu que queria a FAMERP? Não, na ocasião eu prestei faculdades estaduais, porque realmente a gente não tinha condição financeira para fazer uma instituição privada. Então eu prestei a FAMERP, além da FAMERP, na ocasião, eu passei em Catanduva, que era a única particular que eu havia prestado, e Londrina e Unicamp. Mas em função de Rio Preto ser a minha casa, o custo ser barato, e principalmente por ter toda uma retaguarda do hospital de base, que a gente sabia que naquele hospital com certeza se formaria um bom médico. O hospital de base ele tem um nível de excelência em aprendizado e uma oportunidade de contato com o ser humano que se você simplesmente ficar lá o dia inteiro, eu digo assim que até a porta do hospital de base sabe mais medicina que muito livro aí, porque o aprendizado é intenso lá dentro. Então, isso foi todos os motivos de escolha de ficar na cidade, além de ter o calor da família, que eu estaria perto da minha mãe, estaria perto da minha avó, do meu avô, que eram os familiares que eu tinha afeto e que a gente tem que considerar os laços de afeto que são muito importantes. Quando você entrou na faculdade, qual foi o teu primeiro impacto? Porque todo mundo... Eu lembro que quando eu passei, foi muito difícil eu passar no vestibular, eu passei no terceiro vestibular, e um dia eu estou estudando bioquímica,
estudando bioquímica no segundo ano, e meu irmão passa assim, fala assim, pô, pensei que você já era médico, está estudando esse negócio de fórmula ainda, pô, eu fiquei, pô, não é possível, eu preciso virar logo médico. Qual foi o teu impacto, assim, quando tu entrou na faculdade? Teve algum impacto no primeiro, no segundo ano de medicina? Coisa que te marcou? Primeiro ano de medicina, se depara com anatomia, né? Anatomia é a coisa mais cativante, principalmente para gente que faz cirurgia plástica, né? Porque eu me lembro que as pessoas se preocupavam muito em dissecar o cadáver que é de um ser vivo, de uma pessoa que gentilmente e por intermédio do ser desconhecido se ofereceu ao aprendizado de outra pessoa. E as colegas, eles se preocupavam em dissecar, e eu me preocupava em reconstruir. Eu queria deixar bonito, eu não queria que destruísse. Desde o primeiro ano assim. Então era interessante isso aí. E para ajudar ainda tinha no laboratório de anatomia na época um quadro pintado pelo Dr. Miura. Olha aí, pá! De novo, isso aí, putz, esse negócio de plástica de novo na minha cabeça. Então foi indo. Mas enfim, a gente sente aquela necessidade de querer ser médico, né? E tem uma história engraçada, que logo no primeiro ano a gente tem técnicas, a gente chamava técnicas de princípios básicos, que era assim, pegar a veia, dar injeção, algumas coisas do tipo. E eu, assim que aprendi a dar injeção, um dia eu me falei, não, agora eu estou poderoso. Aí eu tinha uma colega, né, uma vizinha, que ela tinha um cachorro. E falou assim, olha, você dá injeção? Eu falei, sou médico? Sou injeção, sou médico. Fui lá, peguei, preparei, acho que era uma injeção, um corticóide, alguma coisa no cachorro dela, e preparei, peguei a patinha do cachorro, segura o cachorro aí que o resto eu sei fazer. Segurei a mão assim, no que eu peguei, pá! Transfixou a perninha do cachorro, tadinho, e furou minha palma da mão. Mas que doeu, eu segurei assim, puxei da injeção. Falei, o que foi? Falei, nada, tá tudo certo. Segurei, ficou para mim. Estou contando aqui em primeira linha para o senhor, para mostrar que essa empolgação tudo é própria do estudante de medicina, que quer logo ver de uma forma prática tudo aquilo que ele sonha. Ô, Renato, nessa trajetória, né, até formar médico, passou em tua cabeça algumas vezes ter outra especialidade, mas você não vai responder agora, nós vamos para um pequeno intervalo, você vai responder no próximo bloco, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Renato Freitas, que é um cirurgião plástico, ex-aluno da nossa instituição e tem a sua atuação na cidade, no nosso estado de base. Renato, nessa trajetória, você entrou quando na faculdade? Entrei em 94. 94. Dessa trajetória, a não ser os médicos antigos, como é o meu caso, a gente já entrava sabendo que ia ser cirurgião. Você, pelo que você falou no primeiro bloco, você tinha uma tendência a fazer reconstrução. Passou em tua cabeça ter outra especialidade que não plástica nessa trajetória até a residência? Olha, professor, por incrível que pareça, não passou, né?
Por alguns momentos eu acreditava, assim, eu não acreditava ser capaz de chegar onde a gente gostaria de chegar, assim, passar na prova de especialização, porque era muito concorrido e ter toda aquela dificuldade própria de quem busca uma especialidade do sonho. Mas eu não tinha um plano B, eu realmente não tinha. Eu queria ser cirurgião e eu queria fazer cirurgia plástica e cada dia que passava era mais aquilo que me interessava. Durante o curso de medicina, eu me interessava, por exemplo, na parte de pesquisa de biologia de tecidos. Eu achava interessante isso, era uma coisa muito embrionária ainda, porque ninguém se falava disso. E a FAMERP, na ocasião, quando eu era aluno, ela não tinha um departamento de pesquisa tão desenvolvido, que só veio a ser bem desenvolvido quando o senhor, inclusive, começou a vir com uma leva de novos professores, com graduação e envolvimento com pesquisa, como o senhor tinha. Mas naquela época nós não tínhamos isso. Mas eu pensei até fazer biologia de tecidos já envolvendo cirurgia plástica, tipo tecidos que poderiam ser usados em queimadura, coisas do tipo, mas nunca deixei de ter o foco em cirurgia plástica. Você tocou em uma coisa interessante. A cirurgia plástica, ela tem uma atuação muito grande em queimados, não é? Sim. E, inclusive, Pitangui se projetou, né? Isso só faz parte da história. Pitangui se projetou atuando em queimados quando teve um grande incêndio em um circo no Rio. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro teve esse grande incêndio. E o convívio com queimado, nós temos essa deficiência que o hospital está resolvendo agora, né? Criar essa ala de queimados, que eu acho que é uma demanda, não é, para a nossa região e para a nossa instituição. Sim, a nossa instituição é muito rica, ela tem, pelo menos, temos 8 andares de tecnologia, agregamos uma população de mais de 2 milhões de habitantes, né? E tinha essa falha no atendimento à população. Graças a Deus agora, com o empenho do Departamento de Cirurgia Plástica do hospital, mais a administração do hospital e o interesse público, está criando o centro de queimados. Isso vai colaborar para o tratamento da população, porque o número de leitos de queimado para a nossa região, que algumas eram inclusive de Catanduva, era insuficiente para o número de habitantes que a gente tinha aqui na região. Renato, quando você passou na residência e tal, tradicionalmente Rio Preto tem 2 áreas que foram fenomenais, que trouxeram desenvolvimento para a medicina de Rio Preto. Foi a cirurgia cardíaca, cardiologia, não é? E a cirurgia plástica também é bem tradicional, não é? Quem foram teus ídolos nesse período aí de tua formação? Não, eu tenho realmente muita gratidão e os meus ídolos foram meus professores, né? Porque Rio Preto realmente foi um núcleo de cirurgia plástica. O Dr. Melquiades, que foi o professor do meu professor, Dr. Bozola, ele, segundo relatos do Dr. Bozola, contava para a gente no departamento, o Dr. Melquiades pegava o trem em Rio Preto para ir para a Argentina, aprender técnicas de cirurgia plástica e trazer para Rio Preto. Inclusive, Rio Preto, o primeiro congresso brasileiro de cirurgia plástica foi feito em Rio Preto. E já teve presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também foram riopretenses. Então, os meus ídolos são esses homens que desbravaram a cirurgia plástica, dedicaram sua vida à cirurgia plástica, construíram técnicas, permitiram que hoje a população desfrute de técnicas que estão super aprimoradas e com baixíssimo risco, tudo decorrente da mão desses grandes cirurgiões, né? Posso dizer, o Dr. Bozola, o Dr. Melquiades, o Dr. Miura mesmo, que teve no quadro, mas esses são pessoas que eu admiro muito, de Rio Preto. Fora de Rio Preto, nós temos grandes cirurgiões de renome internacional, por exemplo, também o Pitangui e tal, mas eu como sou muito acalentado com coisas da nossa terra, até porque nasci aqui, criei aqui, fiquei aqui, decidi viver aqui, eu tenho que realmente dizer que a minha queda e minha gratidão toda é realmente pelos cirurgiões plásticos riopretenses. Isso, sem sombra de dúvida. O professor Bozola é um homem que tem, como você falou, técnicas internacionais, é um homem que todo ano vai para a Itália operar, enfim, são essas áreas que eu acho que foram as áreas que realmente fizeram com que Rio Preto desenvolvesse e hoje virasse esse centro de produção acadêmica, científica e de um atendimento fenomenal. Ô Renato, a cirurgia plástica, ela tem 2 áreas, não é? Assim, a grosso modo, se você falar, você tem a estética e tem reparador. Então, quem está nos assistindo agora, que tem aquela mama gigante, que chega para o médico e diz, doutor, tem uma dor nas costas, uma dor crônica, tem relação?
Não, tem relação, óbvio, né? Porque existem mamas que a gente chega a tirar 4, 5 quilos de cada mama. Então, obviamente que isso cronicamente, exercendo uma pressão, um peso na coluna vertebral, vai causar dor nessa paciente. Isso tem relação. Agora, a gente costuma... Eu sei que toda cirurgia reparadora também tem um fundamento estético, né? Estético é tornar aquilo agradável, né? Até mesmo quando você remove um tumor de pele, todo o foco do cirurgião plástico é deixar aquela região que foi operada mais adequada, mais visivelmente mais anatômica, de forma que exista um menor sofrimento para o paciente, né? Então, eu acho sim, existem grandes grupos de divisões entre cirurgia estética e reparadora, mas toda cirurgia reparadora também tem que ter finalidade de deixar o mais bonito, o mais funcional, o mais estético possível, sem ser o foco do trabalho, né? Porque realmente o foco é remover a doença e remover a lesão, né? Hoje nós sabemos que a pediatria ela é dividida, ela tem a pediatria, tem a herbiatria, que cuida do adolescente, e tem o médico de adulto. Cada dia que passa nós estamos vendo mais jovens submetendo a cirurgia plástica. Então eu te pergunto, qual é o limite que o cirurgião plástico deve atuar essa relação idade e desejo de mudar o corpo? Mas você vai responder no próximo bloco, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, estão voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Renato Freitas. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta para ele que é mais ou menos assim: qual é o limite que a cirurgia plástica deve ir para fazer uma cirurgia estética? É diferente da cirurgia reparadora. Você teve uma lesão, tem que reparar. Mas qual é o limite que uma mãe pega o filho, leva no teu consultório e diz: olha, quero operar meu filho, por exemplo, por essa orelha? Sim, a orelha, por exemplo, a orelha... Ou qualquer outro... Sim, vamos tentar assim, deixar algumas regras básicas, né? A cirurgia plástica é uma especialidade muito complexa. Ela vai do couro cabeludo ao dedinho do pé, né? A gente faz uma cantoplastia, tira a unha, e a gente faz implante de cabelo. Então, realmente abrange o corpo inteiro. E o corpo inteiro é uma maneira de se expressar. Então, tudo pode ser considerado estético. Então, uma criança com uma orelha em abano, por exemplo, que com comprometimento de comportamento, né, com comprometimento de comportamento social, de relacionamento, ela, depois que fez 7 anos de idade, nós sabemos que a orelha já atingiu praticamente 90% do tamanho da orelha do adulto. Então, essa criança, se tiver distúrbio de comportamento, ela pode ser operada e vai ser beneficiada com a cirurgia, né? Isso tudo vai ser conversado com a mãe e até mesmo ver até qual o grau de comprometimento da criança. E muitas vezes a gente pede auxílio para uma psicóloga. Agora, em situações mais recentes, por exemplo, como mama,
Existem mamas de meninas que na primeira fase da puberdade desenvolve e fica muito grande, causando transtornos não só físicos, como dor, mas transtornos sociais. É uma menina que não consegue ter seu relacionamento social, não tem autoestima, não consegue ter relação com outras amigas, não veste uma roupa, não sai, se acanha e tal. Então, depois de uma avaliação do desenvolvimento ósseo, desenvolvimento sexual secundário, que isso também é feito pelos nossos colegas especialistas, a gente propõe a cirurgia que vai beneficiar o paciente. Isso sim é possível, isso ajuda o paciente, isso já tem comprovação científica, tem trabalhos mostrando que essas cirurgias são bem indicadas, bem absorvidas pelo paciente, quer dizer, resolve o problema do paciente. Agora, atualmente, nós temos tido um problema de dismorfofobia, que são pessoas que acabam buscando cirurgia por problemas inexistentes, que elas focam demais o corpo, identificam problemas onde não tem, né? Infelizmente, com o uso das mídias sociais e exagero da sua exposição, comparação de um ser humano com o outro, porque nós somos seres sociais, né? O ser humano, ele vive em sociedade, ele se compara com o outro, isso faz parte, há 30 mil anos nós somos assim. Mas hoje, com o avanço dessa interação por mídias sociais, as pessoas se viram mais obrigadas a serem mais belas. E com isso aumentou o número de dismorfofobia, que é a pessoa que não consegue... o que é isso. São pessoas que não conseguem, veem problemas exagerados na sua beleza ou no seu corpo, identificam problemas onde não existem. Isso abrange 8% da população. E eu acredito que se fizerem uma pesquisa atual, deve estar maior. Então, o cirurgião plástico, ele tem que identificar, nessa busca incessante pela cirurgia, por resultados, esses pacientes que não serão operados ou serão tratados por um especialista psicólogo, por exemplo. Essa projeção que você faz no espelho daquele corpo ideal, isso cria realmente um transtorno, e aí deve estar a expertise do cirurgião plástico, né? Porque essa pessoa, ela se opera e ela vai achar o defeito em outro corpo, e daqui a pouco você vê pessoas com 20, 30 cirurgias plásticas. Mas voltando quando você colocou muito bem, o adolescente, quer dizer, chega um momento que vocês precisam, para decidir a cirurgia, precisa de um apoio de um psicólogo. Isso é o bullying só? Vocês analisam bullying, quer dizer, aquela criancinha que todo mundo fica chamando, impõe um apelido, fica chamando na escola, é a associação entre o interno e o externo. Aí vocês chamam um psicólogo para ajudar a decidir? Vocês orientam isso? Não é uma rotina, não faz parte de um protocolo. Porque o cirurgião plástico, ele tem capacidade de identificar, de acordo com a experiência dele, isso é muito importante. Então, o know-how, o tempo de contato com o paciente faz toda a diferença, mas ele é capaz de identificar quando aquela informação que o paciente está trazendo para ele, ela é realmente consistente, ela é verdadeira, quer dizer, ou então se o paciente está supervalorizando uma situação para ele obter a cirurgia, né? Então, ele consegue perceber isso. Em caso de crianças, que a gente sempre pede auxílio psicológico, porque também isso colabora para cessar os danos. Por exemplo, uma criança que sofreu bullying a infância inteira, se você percebeu que ela causou isso nela, um dano comportamental, você pode pedir auxílio do psicólogo para que no futuro essa criança continue acompanhamento, mesmo ela tendo um benefício já da cirurgia. Mas muitas vezes a cirurgia já oferece para a criança o benefício necessário e ela se vê curada daquele problema de bullying. Pelo menos daquele. Renato, voltando à mama, a paciente, ela tem essa autonomia para botar uma prótese de mama e dizer, olha, eu quero 400 milímetros, 500 milímetros, enfim. Isso é uma decisão da paciente ou é decisão conjunta paciente-médico? A decisão é conjunta. A indicação da prótese é uma indicação médica, não é a paciente que faz a indicação. Mas o cirurgião entende que, ele deve entender pelo menos, que ele está tentando adequar a forma do paciente a um desejo que ela queira ter. Mas ele tem que analisar dentro dos conceitos técnicos se aquele desejo dela é possível ou não. Então, muitas vezes a paciente vem com uma informação, olha, minha amiga colocou 400 ml, eu quero colocar igual porque quero ficar igual. Então, esse tipo de diálogo é muito comum em cirurgia plástica no consultório e a gente tem que colocar os limites, né, para esclarecer o paciente, para diminuir a ansiedade e também para evitar frustrações que podem acontecer no pós-operatório.
Então, essa conversa de quantos ml vai colocar é a mais frequente, todo cirurgião plástico sabe disso. Se você pegar um blog de cirurgia plástica, vai ter isso. Se você pegar um grupo de cirurgia plástica, vai ter isso. Mas quem é tecnicamente responsabilizado e treinado para orientar o paciente é o médico. E ele tem que ter bom senso para atender o desejo do paciente dele e saber o que ele pode oferecer para ele. Renato, nós estamos chegando no final do programa. Uma prótese dessa de silicone, ela dura quanto tempo? Obrigatoriamente vai trocar? Qual é a sobrevida de uma prótese dessa? As próteses elas têm evoluído muito, né? Então, os dados que nós temos atualmente são dos trabalhos da década de 2000, né? Então, os trabalhos mais recentes com certeza vão apresentar resultados melhores. Mas uma prótese de mama, ela tem garantia de fábrica indeterminada quanto a perfuração, quanto a vazamento, né? Então a fábrica garante que isso não acontece. Se acontecer, normalmente as fábricas elas dão outra prótese em garantia. Agora, a durabilidade no corpo humano é uma coisa muito diversa, porque o corpo humano ele tem propriedades. Então nós temos uma estatística, 3% das próteses, 97% das próteses não são trocadas, só 3% são trocadas. Então fica aí que em 30 anos, por exemplo, talvez 100% das próteses seriam trocadas. Mas 30 anos é muito tempo e muita coisa vai passar embaixo da ponte, inclusive a ciência vai evoluir. Renato, nós estamos no final do programa, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Queridos ouvintes, muito obrigado por ter assistido o programa. Eu fiquei muito feliz de poder bater um papo com vocês sobre cirurgia plástica, que é a minha profissão, que eu adoro, agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de ser médico nessa vida e oferecer o serviço à população. E que vocês tenham, procurem profissionais capacitados e que vocês tenham bom senso na hora das decisões e que eles também, e que vocês sejam muito felizes. A gente fica muito feliz com a audiência de vocês e eu principalmente por ter recebido um convite do professor Renato Ferreira da Silva, meu xará, um dos meus ídolos que eu não falei, ele não me perguntou de outras áreas, mas o senhor foi um dos meus ídolos, o senhor não sabe disso, mas o senhor foi, e é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado a todos, paz e saúde, até a próxima semana.